Vamos começar. Vamos então fechar os olhos, alinhar a coluna. Encontrar uma postura firme e estável, mas ao mesmo tempo sem tensão. Uma postura que te permita relaxar por alguns minutos. Se possível, coloque seus pés no chão. Lembre-se de deixar as mãos voltadas para cima, com as palmas voltadas para cima, descansando sobre a perna. Esse é um treinamento que fazemos no início de cada aula, que prepara a nossa mente para entrar num estado de receptividade, de observação e até de sacralidade. Você pode compreender que, independente do tema da aula, nesse momento, nós nos conectamos com a nossa centelha divina através de uma intenção coletiva. Nós potencializamos os nossos anseios evolutivos, recebemos alimento espiritual, experimente então tomar uma inspiração mais consciente, observando o seu corpo, e convidando a Suprema Luz na forma de uma esfera dourada, viva, brilhante, que vem derramar um fluido poderoso sobre os nossos corpos. Um fluido que é a própria Suprema Luz e que traz os códigos da fonte, impulsiona a nossa jornada, desperta a nossa memória espiritual. Visualize esse fluido entrando pelo topo da cabeça e descendo em movimentos espiralados. Até penetrar nos ossos, no núcleo das células, ativando as suas células com presença, energia. Você autoriza essa energia aí descendo até a sola dos pés, transformando cada um de nós em um pilar de sustentação da luz. Até que esse fluido comece a se acumular no seu cardíaco, e a cada batida do seu coração ele se expande um pouco mais, irradiando por todas as direções do cômodo em que você está. Criando um clima propício de harmonia, silêncio, presença. Nesse estado, repita internamente: eu e o grupo somos uma só mente, um só coração.
Tente essa intenção enquanto ouve o mantra. Ainda de olhos fechados, eu vou cantar alguns mantras e vocês apenas ouvem. Om Shri Guru Bhyo Namaha Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Ajnantimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Akhandananda Bodhaya Vishvasanta Paharine Satchitananda Rupaya Tasmai Shri Gurave Namaha Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tatvamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimala Machalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tvanamahami Sadgurum Tvanamahami Om Sahana Vavatu Sahana Ubunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. Ok, podemos abrir os olhos. Pessoal, hoje estamos começando um novo ciclo de estudos aqui na aula de terça-feira. Vamos estudar o Yoga Sutras de Patanjali, um texto muito conhecido em quem estuda yoga, em quem pratica yoga, já ouviu falar pelo menos. É um texto antigo, védico, que exige um estudo linha a linha, né? E eu senti uma inspiração assim chegando para abrir esse estudo. Então hoje eu não posso deixar de lembrar e agradecer a todas as pessoas que se dedicam, né, ao yoga, que abriram esse caminho para mim, em especial aos professores de yoga que eu tive, né, que comentaram esse texto. A professora de yoga, minha primeira professora, e depois o Costi, né, aqui em Ribeirão. E esse texto realmente ele trouxe um darshan para mim, ele trouxe uma visão, um conhecimento que abre um portal, esse Yoga Sutras de Patanjali.
E eu quero compartilhar isso com vocês, essa visão que esse texto traz. Ele é muito venerado na Índia e tem muitas especificidades, né, esse texto. Então, no meu cálculo aqui é difícil saber quanto tempo vai demorar, né, de aula, mas acredito que no mínimo umas 5 aulas a gente vai falar dele, e acho que entre 5 e 10, né, não sei ao certo. Então, hoje eu vou explicar para vocês o que é yoga, o que é sutra e quem foi Patanjali, né, essa estátua aí que está colocada na imagem. Mas antes, só um minutinho ali que eu vou só desligar uma fonte que está fazendo um barulho ali. Pronto. Vamos lá. Bom, vamos começar falando sobre quem foi Patanjali, se é que foi. Afinal, os registros históricos da Índia não são muito precisos por muitos motivos. Um deles é de que esse tipo de texto não era reivindicado a autoria, né? Igual hoje você escreve algo e você coloca lá, Leonardo Moura Freitas escreveu isso. Penso que numa época em que não se vendia livros, né? Assim, o escrito estava restrito a um templo, né? A alguns sacerdotes, então não tinha nenhum fim comercial. E quando os sábios escreviam algum texto que, vamos dizer, pegava, ele abria mão da autoria, assim. Então não tem datação, sabe? Fulano escreveu isso no dia tal. E pode ser que Patanjali seja também uma linhagem de mestres que se denominava como Patanjalis, né? Então isso é incerto. Mas como tudo que envolve textos sagrados e figuras de mestres, depois de um tempo a história vai ganhando contornos míticos e esse contorno mítico das histórias ajuda a gente a entender o simbolismo assim do que está por trás desses textos, né? Mas uma vertente diz então que esse texto foi escrito entre 500 e 200 antes de Cristo. E uma outra vertente defende que pode ter sido escrito até 500 depois de Cristo, ou seja, um intervalo muito grande, né, de tempo. Em algum período, aí ele foi escrito, é antigo, de qualquer maneira. Pegando então dessa visão védica, Patanjali é considerado um espírito evoluído que encarnou a fim de ajudar a humanidade. Ele não é um avatar propriamente dito do Senhor Vishnu, né, que encarna como Senhor Rama, como Buda, a gente viu nas histórias, como Krishna, mas era um espírito evoluído. E ele escreveu, além de escrever sobre yoga, ele também escreveu sobre gramática, sânscrito e Ayurveda. Por isso que, se um dia você for lá na Índia, você vai ver que tem uma marca famosa de produtos ayurvédicos que chama Patanjali, está escrito assim. E Patanjali você vai para todo lado lá, hotel Patanjali, loja de roupa Patanjali, enfim, é um nome igual a gente usa aqui, sei lá, São Jorge, sabe assim? Mas isso é o que a gente sabe em termos históricos, né? Então, esse texto específico do yoga é só uma vertente dessa autoria, né? Tem outros textos também, inclusive outros sobre dança e outros assuntos. Mas vamos contar a história mitológica de Patanjali, como é que ele veio à existência. Olha essa imagem. Aqui nós temos o Senhor Vishnu deitado, que é o grande mantenedor do universo. A seus pés está Mahalakshmi, que é a sua consorte, massageando os pés dele. Do seu umbigo brota o Senhor Brahma, que é o criador de tudo, né? Então, do umbigo de Vishnu brota o criador do universo. Então, o Senhor Vishnu veio antes do criador, tá?
E ele está deitado numa serpente, uma serpente que tem 1000 cabeças. Essa serpente é conhecida como Adishesha, ou Ananta. Tá? E é uma cama viva, uma cama que protege o Senhor Vishnu. E já posso adiantar que esse simbolismo de ser uma cobra, né? Você vê algo nada confortável. A gente pensa em abraçar uma cobra, não, você pensa em abraçar um cachorro peludo, né? Um gato e tal. Por que uma cobra vai servir de cama? Justamente porque ele domina a ideia de que a divindade tem um domínio sobre as forças reptilianas, sobre as forças do desejo, ou até sobre as forças mentais, porque a cobra tem um significado muito amplo, mas um deles é de que a cobra representa um pensamento, que ela se move em ondas, e o pensamento também se move em ondas. Então, representa o domínio total que o Senhor Vishnu tem sobre essas forças abaixo dele. Né? Então, a serpente o protege. Aí, era uma vez, e um belo dia, esse, que é o Senhor Vishnu, estava deitado, assistindo a dança de Shiva. Shiva é esse aqui. Shiva estava lá fazendo a sua dança, e saía cores, vibrações, um monte de energia, assim, do campo de Shiva, que construía universos, que dissolvia as coisas, e era um verdadeiro espetáculo. E a serpente, que era a cama do Senhor Vishnu, começou a assistir aquele espetáculo e o seu corpo começou a vibrar muito, né, de ver. E ela ficou encantada com a força do Senhor Shiva, ficou hipnotizada. E a hora que o Senhor Shiva parou de dançar, ela voltou ao normal, estado vibratório, né? Mas ficou com aquela impressão. E aí ela fez um pedido para o Senhor Vishnu. Falou: olha, eu quero poder servir Shiva. Eu gostaria de aprender a dançar como Shiva, porque eu sei que tudo isso que ele fez foi por conta do yoga, né? Então eu queria saber mais disso, né? Eu queria praticar o yoga e ser um yogi para ser como Shiva. E aí, desde que ele fez esse pedido, ele começa a meditar, a serpente, né? Para encontrar uma mãe para encarnar na Terra. Então, isso está se passando lá nos paraísos celestiais. Até que aqui na Terra tem uma mulher já um pouco mais velha que nunca conseguiu engravidar. E que o sonho dela era ter um filho. E aí ela estava de frente para o sol, fazendo em Anjali Mudra, que é esse mudra que une as mãos, e pedindo para o sol, já que ela não conseguiu ser mãe de com nenhum homem, que ela fosse engravidada pelo sol. E aí, a hora que ela está assim com a mão voltada para o sol, ela sente uma cobrinha coçando assim a mão dela. Aí, no que ela abre, uma pequena serpente, né, que cabe na mão dela. E essa serpente logo tomou a forma humana e perguntou se ela poderia aceitar ele como filho. Né? Então, foi assim que a serpente Adishesha, ou Ananta, se tornou um ser humano. Né? Desceu na mão da mãe que estava ali orando. Então, esse é Patanjali. Então, o nome Patanjali significa Pat, significa cair ou caído, e Anjali é esse mudra das mãos em prece. Então, Patanjali, aquele que caiu do céu durante a oferenda. Como encarnação de Adishesha, ele é representado com forma de naga. Naga são as cobras, né? Um ser metade homem, metade serpente, com 4 braços, né, cujas mãos seguram os atributos de Vishnu: a concha, o disco, e fazem o gesto da oferenda, o Anjali Mudra, abençoando aqueles que se aproximam dele, procurando a verdade do yoga. Então, esse é Patanjali, olha só que bonitinho. Eu trouxe da Índia também, fiquei encantado quando eu vi, queria trazer as cobras, né? Metade homem, metade cobra. Ele é representado dessa maneira.
Essa é a história do nascimento dele. Mas vamos avançar um pouco para chegar em como o Yoga Sutras foi transmitido. Então, esse ser virou um ser humano e se tornou um yogi, se tornou um sábio, fez várias tapácias, né, disciplinas, e com o tempo foi ganhando respeito e notoriedade. Até que um dia ele resolveu que ele queria transmitir o conhecimento do yoga para os seus discípulos, mas tinha uma condição. A condição é que deveria ter 1.000 discípulos presentes, só que deveria haver uma cortina entre ele e os discípulos, né? Aí conseguiram essas condições, conseguiu lá 1.000 discípulos, e ele se colocou atrás da cortina. E aí, logo que os discípulos se sentaram, cada discípulo começou a receber uma transmissão telepática do conhecimento. E Patanjali não estava falando nada. Só que para cada discípulo ele falava uma coisa na mente deles. Porque ele queria transmitir o conhecimento do yoga. O conhecimento do yoga não cabe numa pessoa só. Ele precisava de 1.000 para dar passagem para todo o conhecimento do yoga. E aí ele apareceu com as suas 1.000 cabeças, que está aqui nessa imagem, né? Essas 1.000 cabecinhas de serpente sendo representadas. E cada cabeça de serpente falava telepaticamente com um discípulo. E todos os discípulos ficaram encantados, maravilhados, falaram: que é isso? Que poderoso, que sábio poderoso é esse, o nosso mestre, o Patanjali. E ele está fazendo tudo isso sem enxergar a gente, ele está atrás dessa cortina, e, nossa, eu estou recebendo esse conhecimento aqui, está recebendo outro. Todos os discípulos estavam encantados, né? E assim foi transmitindo, até que, sempre tem que ter, né, um discípulo que faz a cagada. Um discípulo resolveu, não, espera aí, esse cara tá falando aqui na minha cabeça, tá falando na cabeça do outro, eu preciso olhar atrás dessa cortina. Eu quero ver o que está acontecendo, né? Lá foi ele, o discípulo, no que ele abriu a cortina, imediatamente todos os discípulos viraram cinza, evaporaram, foram incinerados. Tamanha o poder da luz, da transmissão que Patanjali estava fazendo. E aí, todos eles desencarnaram, ou seja, o conhecimento que Patanjali queria transmitir foi para o brejo, né? Só que, de repente, aparece um discípulo. E o discípulo tinha ido no banheiro. Olha que sorte. No meio antes da incineração. E aí Patanjali fica feliz, né? Fala: olha, ele também voltou à sua forma original, né? Falou: olha, você que está aqui, então eu vou transmitir para você, né? Já que os outros 999 foram incinerados porque não seguiram a minha ordem. E aí Patanjali resolveu falar para esse discípulo o conhecimento do yoga. Assim, ele lhe deu o resto do Yoga Sutras, o restante do conhecimento, né? Uma fração, um milésimo. Mas o estudante havia violado a lei. Ou seja, o estudante tinha ido no banheiro na hora que não era para ir. O mestre estava falando, né? E lá tem um rigor com isso, né? Então, Patanjali não estava disposto a esquecer isso. Ele disse: como você violou a lei, você se transformará em um Brahmarakshasa, que é um fantasma que fica preso na árvore. Na Índia tem esse folclore de que tem fantasmas que ficam atrelados, espíritos que ficam atrelados a árvores. E a única forma que ele poderia se libertar dessa maldição era se ele ensinasse para um estudante o Yoga Sutras, né? Falando isso, Patanjali sumiu, desapareceu. Bom, esse discípulo se tornou um fantasma prisioneiro de uma árvore. E aí ele tinha, olha lá, agora Brahmarakshasa preso em uma árvore, faria a todo mundo que passasse por ali uma pergunta. Quando a pessoa não pudesse dar uma resposta, ele a comeria. Então tem isso no folclore, né?
de que esse ser preso em árvore, esse fantasma, ele vem e te faz uma charada, se você não souber, ele te devora. Né? Isso é a natureza do fantasma, ele não tem como ser diferente disso. Mas se a pessoa souber a resposta, ele tem que ensinar ela, né? E aí quebra a maldição, só que a maioria das pessoas não sabe a resposta. Por alguns milhares de anos, essa foi a história. Ele não conseguia encontrar uma única pessoa para quem ele pudesse ensinar o Yoga Sutras. Então lá ele ficou, né, esse espírito preso na árvore. Aqui é uma imagem do Patanjali, tá? Não é o espírito. E essa maldição permaneceu então por um milênio. Até que Patanjali, olhando lá do céu, aquela miséria do fantasma, né, dele colhendo o karma, né, do que ele fez, Patanjali resolveu encarnar como um discípulo e apareceu para esse fantasma e falou, respondeu, deu a resposta certa, falou, bom, então agora eu vou te ensinar o Yoga Sutras, né? Então, o discípulo iria ensinar para o Patanjali, que o Patanjali estava encarnado de discípulo, o Yoga Sutras. E aí, à medida em que o discípulo vai falando, a encarnação de Patanjali vai escrevendo numa folha de palmeira, né? Então, a história conta que para redimir um discípulo, o mestre se tornou o discípulo de um discípulo. Então, aqui tem vários significados, a gente vai falar deles. O ensinamento, então, já entendendo, né? Tem muitos significados aí nessa história. Veja se é um trecho dos Vedas, né? Das histórias das escrituras védicas. Pela benevolência, as árvores dão frutos. Pela benevolência, as águas fluem no rio. Pela benevolência, as vacas dão leite. Pela benevolência, o ser nasce no corpo. Esse é um trecho que traz, então, a bondade fundamental. Por trás de cada ato da natureza tem uma misericórdia. Tudo está revestido de uma compaixão que a nossa mente não para perceber. Inclusive o nascimento no corpo. Né? Então, o Patanjali nasce por compaixão para ser discípulo do discípulo dele, para tentar colocar o Yoga Sutras na Terra, que até então está só preso a esse fantasma. Com isso, gente, eu quero conectar vocês de que as escrituras, o conhecimento espiritual, ele é um raio de compaixão. E quando você acessa isso, estudando, lendo, isso vai acordar a compaixão em você também. Você vai sentir que esse conhecimento está aqui para te libertar, para te despertar. Que uma série de seres foram deixando, uma linhagem, né? Tudo isso deixou para hoje chegar aqui e você poder ter essa aula com slide e aparece essa escritura na sua frente. Então, partiu desse desejo sincero de que outras pessoas pudessem experimentar o que eles experimentaram. Percebe como isso te conecta com uma corrente longa, que é descrita como a corrente dourada dos mestres? Uma corrente que vem sendo passada e preservada. Bom, Patanjali, então, na forma de discípulo, escreveu o Yoga Sutra sentado no topo da árvore, já que era lá que o fantasma se sentou. O fantasma trabalhava somente durante a noite. Assim, ele ditava os sutras durante a noite e Patanjali escrevia-o nas folhas. Ele arrancou todas as folhas e fez um pequeno arranhão, retirou o sangue e escreveu com sangue. Isso continuou por 7 dias. Ao final, Patanjali estava cansado. Ele colocou tudo o que ele tinha escrito em um pedaço de pano, colocou no chão e foi banhar-se. Quando voltou, viu que uma cabra tinha comido a maior parte das folhas. Olha para você ver, não tem fim a história, né? Patanjali, em seguida, pegou a bolsa de pano e o resto das folhas e foi embora. E assim acaba a história, certo? Assim acaba a história. Esse que restou do que a cabra comeu é o Yoga Sutras. Ou seja, 1/1000 do conhecimento de Patanjali caiu na cabeça desse Brahmarakshasa, certo? Esse Brahmarakshasa conseguiu ditar para o Patanjali. Patanjali escreveu tudo
A cabra veio, comeu a maior parte, e o que restou é o que a gente vai estudar hoje, chamado Yoga Sutras de Patanjali. O que essa história está ensinando? Que não é fácil preservar o conhecimento espiritual na Terra. Que é muito difícil trazer o conhecimento do mundo espiritual, das esferas superiores, plasmar ele num livro, ou plasmar ele, hoje em dia a gente pode gravar, né, discursos. Então tem uma outra possibilidade, antigamente não tinha isso. Porque você tem que escrever. A hora que você escreve, algumas palavras podem ser mal interpretadas. Aí, esse lugar onde você escreveu pode apodrecer, pode se perder, pode pegar fogo. Ou seja, são muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E essa história quer nos mostrar que nós temos acesso a uma pequena fração. A uma pequena fração. E essa pequena fração é brilhante. Ela é capaz de gerar cursos de mais de ano. Ela é capaz de fundar religiões, práticas espirituais, todas em cima de textos assim. Além desse significado, você pode ver também que esse discípulo que foi no banheiro na hora indevida e acabou sendo o salvador da pátria, foi severamente punido, sendo amaldiçoado numa árvore, né? Isso, o que isso quer dizer? Quer dizer que a lei do karma é implacável, e ela se aplica, não é porque Patanjali é vingativo, mas porque quando um discípulo erra, ele paga mais caro por isso. Sabia disso? Você está aqui querendo evoluir espiritualmente e você acha que as coisas vão ser mais fáceis? Não. Porque alguém que já evoluiu um pouco, o erro para ela custa muito mais do que um ignorante. Sabia disso? Uma pessoa que não despertou, contar uma mentira, etc., tem um peso. Uma pessoa que já começou a despertar tem outro peso. Então a queda é proporcional. Então o discípulo foi severamente punido por ter ido no banheiro na hora indevida, porque ele já era um discípulo qualificado para receber o conhecimento telepático de Patanjali. Então esse é o significado dessa, entre aspas, punição. Por outro lado, essa história mostra a infinita compaixão dos seres que descem aqui na Terra para transmitir esse conhecimento, porque ele desce, tenta transmitir, dá tudo errado, né, com as forças de oposição, e ele tem que descer de novo para fingir ser discípulo do discípulo para desencantar a maldição, ou seja, o mestre, ele vai salvar o discípulo onde ele estiver. Aonde ele estiver preso, o mestre, por compaixão, vai lá e faz o seu trabalho. Então, o fato dele escrever com o sangue, né, com o próprio sangue, também está falando disso, está falando que o Yoga Sutras é a essência dele, desse ser, que é o Patanjali. Ele escreveu isso com a própria vida, ele assinou isso com o próprio sangue. E aí as cabras vêm e comem, né? Então, assim, vida material, cochilou, o cachimbo cai, né? Então, nós temos que preservar, proteger. Então, e assim surgiu o Yoga Sutras, essa é a história mítica, né? Vamos ler um pouco. Existem muitos paralelos entre o Yoga de Patanjali e o budismo, e não se sabe se eles se devem simplesmente ao desenvolvimento simultâneo dos yogas hindu e budista, ou se decorrem de um interesse particular de Patanjali pelos ensinamentos budistas. Se Patanjali, de fato, viveu no século II depois de Cristo, então uma vertente defende isso, é muito possível que ele tenha sofrido uma influência considerável do budismo, que era forte naquele período. E os sutras também é um estilo literário muito presente no budismo. Então, existe esse parentesco. O conjunto das três obras de Patanjali trata do desenvolvimento do ser humano como um todo, no pensamento, no discurso e na ação. Seu tratado sobre yoga é chamado Yoga Darshana. Darshana significa visão da alma e também espelho. O efeito do yoga é refletir os pensamentos e as ações do aspirante como um espelho.
O praticante observa os reflexos de seus pensamentos, mente, consciência e ações e corrige a si próprio. Esse processo guia-o em direção à observação do seu si mesmo interior. Então, esse foi Patanjali. Agora vamos entender o que é yoga e também o que é sutra. Né? Então, yoga, eu acho que eu vou passar esse curso todo dizendo definições de yoga. Para começar, que yoga é uma palavra muito, vamos dizer assim, genérica no sânscrito. Pode ser usada para muita coisa. Igual a gente fala trem em Minas, é um trem de apertar, é um trem de deitar, é um trem de andar. Yoga também, né? Uma comparação grosseira, claro. Mas o yoga tem muitos usos, essa palavra. Né? Então, como ela pode ser usada como meio, né? Então, yoga é um meio. Você pode, tudo tem um yoga. O yoga, sabe? O yoga da ação, o yoga da devoção, o yoga da mente, sabe? O yoga da saúde, e assim vai. Mas deriva da raiz yuji, que significa controlar, unir, jungir. Essa raiz yuji, esse ju, tem a ver com junção, né? Chegou no português, né? Todas as línguas derivam, tem um aspecto do sânscrito. Então, aqui são algumas outras palavras que podem ser usadas como sinônimos, né, do yoga. E olha essa frase do Chico Xavier. Considera yoga como sendo a bênção mais preciosa que desceu do céu, do mundo da providência divina, em nosso benefício na Terra, porque através da yoga nós nos habilitamos para a preservação de nossa harmonia física e espiritual, até mesmo de um modo a poder cumprir com mais segurança e eficiência os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que consideramos a yoga uma bênção de Deus. Então, o próprio Chico Xavier conseguiu reconhecer essa pérola que é o yoga, o valor do yoga. E o meu esforço aqui com vocês é também esse, mostrar o valor do yoga. Só que o yoga que eu estou falando aqui não é o yoga corporal. O yoga corporal, da aula de yoga, ele é uma fração do yoga enquanto doutrina, do yoga enquanto caminho de vida. Então, o yoga é um estilo de vida. Um estilo de vida que pode envolver você fazer aula de yoga ou não. Ok? O que chegou aqui no Ocidente é uma fração, retirado um membro do yoga e trouxeram como aula de yoga. Mas ele é muito mais do que isso. Tá? Numa Upanishad sobre o yoga, olha só o que é dito. Não há mérito maior que o yoga. Não há bem mais elevado que o yoga. Não há sutileza mais fina que o yoga. Não há nada mais especial que o yoga. Então, faz pensar, né? O valor de uma vida de yoga. Então, você que está aqui conhecendo, talvez pela primeira vez, o que eu já posso te dizer é que o yoga ele veio acrescentar na sua vida. Você tem a sua vida, e o yoga ele é acrescentado. Não precisa tirar nada. Né? Ele veio para... É um conhecimento, um meio também de conhecimento, que vem te trazer um estilo de vida capaz de perceber a verdade de que tudo aquilo que você busca e tudo aquilo que você mais deseja, você já é. Essa é a ideia do Vedanta, essa é a ideia dos Vedas, né? Tudo aquilo que eu busco, tudo aquilo que eu mais desejo ser, eu já sou e não percebo. Então, o nosso anseio, todos os nossos anseios, todas as nossas buscas se devem a essa ignorância básica de nós não percebermos que nós já somos aquilo que estamos buscando. Então, para ter essa percepção, o yoga é um caminho de vida, um estilo de vida que permite essa realização. E o que pode ser mais valioso do que essa realização?
de que você já é aquilo que você busca. Algo pode ser mais valioso do que isso? Bom, então o Yoga Sutra de Patanjali ele vai tratar especificamente do Raja Yoga, que é o caminho real do controle da mente. Raja é rei, real. Então, o nome do mestre do meu mestre é Maharaj, que é um grande rei. Aí o Swami Shivananda diz assim: existe algo além da mente, o ser, a consciência. A psicanálise deve ser associada ao Raja Yoga. Devemos ter não apenas um conhecimento extenso da ciência ocidental da psicologia, como também associá-la ao Raja Yoga e também à espiritualidade. Os psicólogos devem ter um conhecimento extenso do Raja Yoga de Patanjali. Estarão mais aptos a compreender o funcionamento da mente. Assim, serão capazes de prestar maior serviço ao mundo. Eu, como psicólogo, consigo ver o valor que Patanjali, o Yoga Sutra de Patanjali, ele é um tratado mesmo, assim, de psicologia, mas muito, muito além do que a psicologia ocidental conseguiu chegar. Muito além. Ele foi muito profundo, né, no esqueleto da mente, né, no funcionamento mental. Ele foi um grande cientista. Então, Patanjali, o texto dele é um texto que não deu origem à religião. Então, veja só, o Bhagavad Gita você pode criar várias religiões em cima desse livro. Tem várias seitas diferentes, vários credos podem ser construídos em cima da Bhagavad Gita, que é um texto poético, né, que é um texto longo, que traz lá, condensa todo o conhecimento. O Yoga Sutra é muito diferente, porque ele é um texto científico. Não é um texto religioso. É um texto seco, né, que tem um nível de objetividade maior do que a Bhagavad Gita, por exemplo. Então, ele não é um texto que se transformou, que deu origem a religiões, porque Patanjali é considerado um cientista da alma, porque ele quer te ajudar a produzir experiências que ele teve. Então, o Yoga Sutras não foi criado também por Patanjali. O Yoga já existia antes dele. É uma compilação, é uma codificação da essência de todos os estilos de yoga, culminam no Yoga Sutras, se encontram no Yoga Sutras. Então, o conhecimento que já existia, e que Patanjali é, então, considerado o codificador do yoga. Vamos colocar assim, um codificador. E o que são sutras? Então, sutras é um tipo específico de texto no qual você usa o mínimo de palavras possível, o mínimo. Por quê? Porque tem que ser decorado, e para caber na folha de palmeira, que não adianta, não pode escrever muito, né? Então, o discípulo tinha que decorar e tinha que caber na folha de palmeira. Então, a ideia é condensa. E quanto mais condensado o texto tá, menos margem você vai dar para possíveis interpretações errôneas. Então, eles secam o texto. Então, sutra é um substantivo de um verbo sânscrito que significa costurar. Por isso a gente fala de sutura, fazer uma sutura, o médico fazer uma costura na pele, né? Suturar vem daí, de sutra, tá? Então, literalmente significa corda ou fio, e, mais metaforicamente, refere-se a um aforismo ou a uma coleção de aforismos reunidos no manual. Então, aforismo é uma pequena frase, que a gente chama também de sutra. Então, Yoga Sutras tem 196 sutras, certo? Cada aforismo a gente chama de um pequeno sutra. Então, percebe que o jeito de escrever dessa maneira tornou ele um texto bastante
seco, bastante objetivo, tá? Então, esse é o estilo do Yoga Sutras. Quem já estudou comigo a Bhagavad Gita sabe que a Bhagavad Gita ela é mais poética, né? Vai e volta. Não, o Yoga Sutras é assim, você não coloca nenhuma palavra que não precisa no meio da história. Tira tudo o que for desnecessário, né? Então, o Raja Yoga, enquanto sistema de sondagem da mente, não deve ser aplicado por uma pessoa em outra. É um método de autoinvestigação que orienta o indivíduo por entre mudanças pessoais, passo a passo. Esse é um outro ponto do sutra. O sutra só faz sentido se você analisar ele em relação. Por isso que não dá para estudar só um trecho do Yoga Sutra. Você tem que fazer e linha a linha com ele, que aí você vai entendendo, porque um sutra se conecta com o anterior e abre as portas para o seguinte, tá? É muito difícil achar um sutra que você vai analisar ele sozinho. E então ele é composto de 196 sutras ou aforismos, ou seja, se você pegar ele inteiro, ele dá, vou contar aqui para vocês quantas páginas que dá. 85. Olha, ele dá 17 folhas. Pouco, né? Fininho. Porque os textos sábios são assim. Você tá lá, cada um desses sutras pode dar uma aula de 1h20, se for um professor de Vedanta tradicional. Né? Cada um desses sutras pode ser comentado. Só que eles estão divididos em 4 capítulos. O primeiro se chama o objetivo, o segundo, o meio, o terceiro, as conquistas, e o quarto, a liberação. Acredita-se que os 2 primeiros capítulos, com certeza, foram escritos pelo Patanjali. E que o 3 e o 4 não se sabe ao certo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a essência de tudo está nos 2 primeiros. E aí, eu também quero deixar a minha gratidão e indicar para vocês também esse caminho. Então, quem quer comprar livro para estudar o Yoga Sutras, compre este. Yoga, o yoga que conduz à plenitude, da Glória Arieira. Gente, a Glória Arieira é uma mestra de Vedanta, de yoga, aqui do Brasil, que a gente tem, assim, uma sorte tremenda de ter ela no nosso país. Ela foi buscar o yoga na Índia na década de 70, foi de navio para lá, né, desafiou a cultura da época, porque não era permitido as mulheres aprenderem, mas ela foi teimosa, persistente, e hoje é dona, dirige, né, um instituto lá no Rio de Janeiro que dá uma série de cursos aí sobre yoga e Vedanta e etc. Um instituto bastante sério, é o Vidya Mandir. E eu fiz alguns cursos com ela, vi ela uma vez só, pessoalmente, antes da pandemia, lá em Campinas. E, então, ela pertence a essa linhagem aqui, né, de mestres. E em 2020 ela ganhou um prêmio chamado Padma Shri, um prêmio da Índia, né, pela missão dela de difundir a cultura védica no Brasil, de pioneira do sânscrito. Então, ela é responsável por muitas das traduções que a gente tem hoje em dia de textos védicos, né? Então, eu quero deixar para vocês aqui a indicação de vocês assistirem esse documentário aqui, ó. Ganga Flui para o Brasil, da Glória Arieira. Ele está lá dividido em, acho que umas 10 partes, cada parte tem 10 minutos. E lá ela conta como que começou tudo isso, como que ela resolveu ir, o que deu certo, o que deu errado, o encontro dela com o mestre dela, e aí as dificuldades na hora de tentar trazer para o Brasil, sabe assim? É bem bonito. Então não deixem de assistir. Ganga Flui para o Brasil, tá lá no YouTube.
Bom, eu acho que então, ao invés de eu não vou entrar então nos... Será que eu entro? Deixa eu só ver aqui. Tá, eu vou ler então os primeiros 4 sutras, mas eu não vou seguir, porque a gente já está no fim aqui, não dá para aprofundar. Então a gente vai ler os primeiros 4. Olha só como está escrito, tradução dela, tá? Agora, então um texto que está fazendo uma interlocução, né, como se fosse alguém falando. Agora, então, o ensinamento de yoga. O primeiro verso ele apresenta o texto sobre o que vai ser falado. E aí diz: yoga é o controle dos movimentos da mente. Então, há a permanência na natureza do sujeito. Então, quer dizer, quando há o controle dos movimentos da mente, há a permanência na natureza do sujeito. Em outras ocasiões, há a identificação com os pensamentos. Então, esses 4 primeiros, eles já trazem a essência do yoga. Tá tudo aqui. Ele está dizendo para a gente assim, olha, tem no mínimo 2 estados mentais que a gente pode definir. Um estado mental é quando há permanência na natureza do sujeito. É quando o sujeito percebe que ele é algo diferente dos pensamentos, diferente do corpo, diferente do mundo material. Ele percebe que ele é o observador do personagem, desse personagem aí que está assistindo a aula aqui com o Léo. Você olha de longe, assim, ó. Você está aí assistindo a aula com o Léo. Seu observador, quando ele consegue observar isso, um mínimo de oscilação mental, né? Então, esse é um estado de yoga. E quando você não está assim, quando você está esquecido desse conhecimento, porque também você não permanece num estado de yoga o tempo todo, em outras ocasiões, há a identificação com os pensamentos. Ou seja, você se torna idêntico aos seus pensamentos. Nesse outro estado, nós esquecemos que nós somos o observador e nos tornamos o pensamento. O que significa, Léo, eu me tornar o pensamento? Significa eu começar a dialogar e acreditar nesse diálogo que está rolando dentro de mim. Então eu esqueço que eu sou o espectador e me torno o espetáculo. É muito interessante imaginar o cinema, né? Porque quando você vai no cinema, você vê lá uma cena, de repente tem uma cena que começa a te dar uma tensão. Você está com medo porque vai acontecer tal coisa. E de repente o seu corpo está reagindo como se você estivesse na cena, né? Ou você está tenso, ou você vai chorar junto. O que é isso? É o espectador identificado com a tela do cinema. Olha como o seu corpo reage. Se você for frio e analisar o que está acontecendo ali, tem uma pessoa sentada na sala de cinema e tem cores passando numa parede branca. O que está acontecendo então? Está acontecendo tudo dentro da mente daquela pessoa que está assistindo o filme. Ela está identificada com os pensamentos. Aí, você está lá perdido na cena, quando vê você, porque você é um yogi, você respira e volta para você mesmo e observa a sensação passando pelo seu corpo. E vê de longe, é só um filme, ok, eu posso sentir, pode passar por mim, mas eu não sou isso. Aí você volta para você. Mas aí o filme te puxa de novo, a série te puxa, quando você está lá de novo, aí depois você volta, não, eu sou eu, tô aqui. É mais ou menos isso. Só que nós vivemos isso na vida. A pessoa que não despertou, não teve nenhum vislumbre desse conhecimento, ela está 100% identificada com os pensamentos. 100% colada nos pensamentos. Quando nós estamos colados no pensamento, nós temos que defender a nossa imagem, nós ficamos preocupados com nós mesmos, nós entramos nos dramas. Então, yoga vem te ensinar a dar esse passo para trás, a entender quem é realmente o sujeito dentro de você.
Então, estado de yoga, isso é uma definição do yoga. Yoga é o controle, mas esse controle é um controle de domínio. Que vou falar assim para os neuróticos, é o controle da mente, dá a impressão que a pessoa sabe parar o pensamento. Não, não é esse tipo de controle. É um domínio da mente. É poder escolher pensamentos. Então eu gosto de usar a analogia de você pode ter controle sobre um cavalo, não é? Você está em cima dele e você está com a rédea na mão. Ele tenta ir para a direita, você puxa ele para a esquerda, certo? Então você domina, você controla esse cavalo. Às vezes, quando eu falo controle, a pessoa pensa em amarrar, entende? Então, o cavalo amarrado. Aí o cavalo não anda também, entende? Ele é o seu veículo. Então, é isso. Esse controle dos movimentos da mente é uma administração, um domínio. Porque ao tomar essa direção do yoga, de, de perceber as ondulações da mente, e quem é esse que observa as ondulações da mente, você está fazendo um movimento em direção à autoinvestigação, a descobrir quem é você, qual é a sua real natureza. Porque lembra que eu comecei falando que para Vedanta você é aquilo que você está procurando? Você é aquilo que você está procurando. É até errado do ponto de vista védico falar assim, a sua essência está dentro de você. Isso é uma figura de linguagem que a gente usa. Porque não está dentro e nem fora. Mas é o que você é. É a natureza do seu sujeito. Ok? Não é que você é uma coisa e você vai achar o tesouro dentro de você. Não. Você é a felicidade. Você é a paz. Você é a serenidade. Você é o observador. Você já é essa paz que você procura. Então, esse conhecimento, os mestres tentam nos transmitir há milênios, em diversas linguagens, com roupagens religiosas, com roupagens científicas, seja através de uma visão, seja através de uma, né? É isso que é a essência. São 196, a gente está olhando aqui os 4 primeiros, e esses 4 primeiros dá muito pano para manga. E na próxima aula eu vou falar principalmente deles, assim, né? Vou mostrar algumas diferentes traduções que tiveram, mas por hoje já é o bastante, tá? Então nesse novo não, nesse novo curso do Yoga Sutras, eu vou sempre fazer um mantra no começo e um mantra no final. Isso faz parte da cultura védica de abrir o portal do estudo e também fechar. E aí, no momento oportuno, eu também vou falar do significado desses mantras que eu canto. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Om Tat Sat. Gratidão. Até terça que vem.